Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 29 de abril e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis na revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Valor Econômico. Por que os fundos imobiliários seguem descontados? Nesta reportagem, os dados da Buildings foram utilizados como fonte. Com a melhora dos dados da pandemia no Brasil, o término das medidas de distanciamento social e o avanço da vacinação, era de se esperar uma melhora no mercado de fundos imobiliários, principalmente nos fundos de tijolo, aqueles que investem majoritariamente direto no ativo imobiliário real. Isso porque os fundos imobiliários de tijolo sofreram um baque relevante desde o começo das restrições, já que, por óbvio, suas operações foram impactadas, o que foi refletido em uma onda de inadimplência de locatários, concessão de descontos, vacância e diminuição significativa das receitas variáveis atreladas às vendas. Este impacto operacional é sentido instantaneamente nas receitas e nos rendimentos pagos por estes fundos, o que contribui para uma queda nas cotas listadas em bolsa, uma vez que o mercado busca equilibrar o yield pago. Ou seja, como o investidor está obtendo menos renda, ele está disposto a pagar menos até que a relação de retorno e preço pago seja mais adequada. Desde o início da pandemia, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, tem retorno negativo de 5,33%. No ano, o retorno é levemente positivo, de 0,20%, ambos até dia 22 de abril. Quando analisados apenas os fundos de tijolo que compõem o índice, temos um retorno total de menos 5,89% desde o início da pandemia, até 22 de abril, com o preço dos fundos do mercado secundário negociando a patamares observados em 2016 e 2017. Ao longo dos últimos meses, temos observado a absorção líquida positiva no mercado corporativo em São Paulo. Apenas janeiro e fevereiro deste ano já superaram 11 mil metros quadrados de absorção. Conforme dados extraídos da Buildings, empresa de pesquisa imobiliária corporativa, se analisarmos as principais regiões e ativos classificados como A, AA e AAA, a região da Avenida Paulista passou de uma vacância física de 22,5% no segundo trimestre de 2021 para 18,2% no primeiro trimestre deste ano, e a região da Nova Faria Lima saiu de uma vacância de aproximadamente 8,7% para 4,5%. No setor de shoppings, já observamos vendas por metro quadrado com crescimento frente ao período pré-pandêmico, e as administradoras de shopping esperam para o ano de 2022, um pequeno crescimento de NOI dos ativos se comparados com 2019. No mercado de galpões logísticos, o crescimento da participação do e-commerce no varejo impulsionou a rápida tomada por espaços por parte das empresas e, consequentemente, a redução da vacância e o aumento do preço dos aluguéis dos ativos. Ou seja, essa melhora ou perspectiva de melhora no setor imobiliário de forma geral não reflete no valor das cotas dos fundos imobiliários listados no mercado secundário, e o preço dos ativos continua depreciado frente ao valor real do mesmo ativo. Para ler a matéria completa, acesse o portal da revista Buildings. Então vamos para a nossa próxima notícia que foi publicada no portal Suno. Fundos imobiliários de logística ganham mais atenção dos investidores. Os fundos imobiliários de logística têm ganhado mais atenção dos investidores nesses últimos 2 anos, impulsionados pelas vendas no e-commerce. Acontece que o mercado logístico no Brasil não evoluiu da mesma forma em todas as regiões. Em São Paulo, por exemplo, a demanda é forte, e fundos imobiliários como BTG11, HGL11 e XPLG11 estão bem posicionados. No evento promovido pela Suno no início deste mês, o sócio-diretor da Buildings, Fernando Diziacas, destacou que o crescimento do setor foi muito forte, mas São Paulo brilhou mais. Dividido em 3 raios de localização, o estado apresenta uma forte concentração de empreendimentos conforme a proximidade do núcleo urbano. Em outras regiões do país, a situação é diferente. No Nordeste, por exemplo, o movimento de construção de condomínios logísticos se intensificou durante a pandemia. Antes era um mercado pouco visado, agora está em processo.
O Rio de Janeiro, um importante centro urbano do Brasil, não apresenta a mesma demanda que São Paulo, assim como Minas Gerais, embora a divisa do estado mineiro apresente bons números, explicou Diziacas. Atualmente, a Buildings tem mapeado 838 condomínios logísticos no Brasil. Destes, 673 estão prontos, totalizando 28 milhões de metros quadrados. Os outros 165 estão em fase de construção, somando 3,8 milhões de metros quadrados. Com isso, o mercado logístico ainda tem capacidade de crescimento de aproximadamente 13,5% nos próximos meses. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de vacância do país fechou em 11,3%, porém com a queda na taxa de absorção em relação ao quarto trimestre de 2021. Diziacas explica que no fim do ano passado, o quarto trimestre registrou um recorde de absorção líquida, com 1 milhão de metros quadrados locados entre outubro e dezembro. Em vista disso, os próximos meses devem apresentar um arrefecimento desta demanda. Porém, a região de São Paulo tem uma performance própria, com localidades que podem não acompanhar essa desaceleração. A região sudeste concentra a maior parte dos condomínios logísticos do Brasil, com destaque para o estado de São Paulo, que sozinho tem 443 galpões, somando 15,5 milhões de metros quadrados. A disputa por um espaço em São Paulo, porém, não é a mesma em qualquer lugar. O estado pode ser dividido em 3 raios, tamanha a complexidade da estrutura logística na região. Para ler a notícia na íntegra e entender melhor esse cenário, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Siemens elimina a avaliação de desempenho no modelo híbrido. A fim de acelerar o retorno aos escritórios no modelo híbrido, a Siemens, empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde, criou novos procedimentos para as lideranças, um aplicativo de reservas de mesas de trabalho e derrubou as antigas avaliações de desempenho, baseadas em notas. Também lançou o manual De Volta para o Futuro, com informações para os empregados sobre o formato híbrido, dicas de saúde, benefícios e um guia para as lideranças. A forma de medir o desempenho das equipes mudou. Antes era anual e usavam ranking para avaliar performance e comportamento funcional. Com o tempo, o peso dessas classificações diminuiu. As pessoas são únicas e não devem ser analisadas pela mesma régua. Com isso, as notas foram eliminadas das avaliações. Nosso modelo de avaliação de performance caiu. Hoje não temos nenhuma métrica, afirmou Caroline Zilinski, diretora de Pessoas e Organização da Siemens no Brasil. A substituição se deu por ações como as de conversa de crescimento, que podem acontecer durante todo o ano. São direcionadas para temas como aprendizagem, feedback, alinhamento de carreira e reconhecimento. Os feedbacks agora são on time, na hora, disse ela. Para garantir o impulso nas carreiras das equipes na nova fase, foi investido 1,8 milhão de reais em capacitação no ano fiscal de 2021, sendo 400 mil reais em plataformas de ensino. A universidade corporativa ficou totalmente online e o tempo total de aprendizado por funcionário atingiu 16,1 horas no ano, superando o objetivo inicial, que era de 10 horas. Com 330 mil funcionários no mundo, sendo 2,5 mil no Brasil, a multinacional alemã iniciou este mês uma retomada gradual com expediente 3x2, 3 dias por semana no escritório e 2 em casa. 85% da força de trabalho, todos da área administrativa, podem optar pelo formato. Os dias de presencial são escolhidos pelas equipes. Hoje, todos os novos talentos que ingressam na Siemens têm a opção do modelo híbrido no contrato de trabalho, afirmou a executiva. Nossa próxima notícia também foi publicada no Valor Econômico. Complexos de uso misto atraem empresas globais. A ocupação total dos 24 andares do recém-inaugurado condomínio Birma 32, no coração financeiro do Itaim, em São Paulo, não reflete apenas a alta demanda por lajes comerciais naquela região da cidade. O fenômeno revela uma nova estratégia do mercado paulistano para atrair grandes empresas multinacionais, os complexos multiuso. A poucos metros da esquina das avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, o B32, como é conhecido, reúne torre de escritórios, teatro para até 500 pessoas, espaços de eventos, restaurante de inspiração asiática, café e jardim no rooftop.
conectando todos esses espaços, uma praça pública de 8.000 metros quadrados, onde foi instalada uma enorme baleia metálica que virou atração turística. Há ainda uma alameda lateral ao complexo, com cafeteria e lojas de conveniência. Para Rafael Birman, idealizador e gestor do empreendimento incorporado pelo Faria Lima Prime Properties, abre aspas. Os investimentos feitos afetam não apenas o preço de locação, mas o desejo dos inquilinos de estarem ali. A minha conclusão é que todo esse urbanismo se paga. Fecha aspas. De fato, todos os facilities atraíram gigantes do setor de tecnologia, como o Facebook e a Shopee, além da PwC, que ocupam o prédio. Para Yara Matsuyama, diretora de locações da JLL, essa valorização de multiuso por parte das empresas globais vem crescendo nos últimos anos. Elas têm demonstrado preocupação quanto à existência de benefícios, serviços, hotel e acesso a transporte próximos do condomínio, analisa. Grandes corporações que recebem muitos clientes ou profissionais do exterior, por exemplo, precisam de hospedagem perto por questões de mobilidade e segurança. Opções de lazer também são bem-vindas. Esse valor agregado dos complexos multiuso impacta diretamente no preço e na sua disponibilidade. Para Fernando Diziacas, sócio-diretor da Buildings, especializado em mercado de imóveis corporativos, essa infraestrutura de comodidades fez com que os empreendimentos tenham taxas de vacância menores e, portanto, preços de metro quadrado para locação mais altos na comparação com torres únicas de escritórios no mesmo padrão AAA. Nossa próxima notícia foi publicada no portal FIIs. Confira os valores de abril dos dividendos dos fundos imobiliários de lajes corporativas. Entre os diferentes segmentos do setor imobiliário, os fundos imobiliários de lajes corporativas foi um dos segmentos que mais sentiu a crise da pandemia. Com escritórios fechados, muitos fundos sentiram a vacância de seus portfólios aumentar e suas cotas desvalorizarem na bolsa. Porém, os dividendos dos fundos imobiliários de lajes corporativas estão em rota de recuperação. Com o progressivo retorno dos trabalhadores aos escritórios, as lajes corporativas, principalmente nas principais regiões comerciais de São Paulo, tornaram-se mais atrativas às empresas. Conforme reforçou Fernando Diziaca, sócio-diretor da consultoria Buildings, no evento FI Experience da Suno, o setor de lajes corporativas de São Paulo é o mais promissor para os fundos imobiliários. No médio prazo, os FIIs de escritórios também devem demonstrar recuperação. Em resumo, a consequência da recuperação do segmento é o aumento da renda dos fundos de escritório e, consequentemente, a valorização dos dividendos dos FIIs do setor. Entre os FIIs de escritórios, o melhor pagador de dividendos foi o Autonomy Edifícios Corporativos, AIEC11, administrado pela Modal. Segundo seu último relatório gerencial, o fundo teve uma valorização acima do IFIX no mês de março, ganhando 4,95% no período. O segundo colocado na lista é o Green Towers, GTWR11, da Votorantim Asset. Ele possui 85% da totalidade do ativo Green Towers, localizado na cidade de Brasília. Os edifícios funcionam como sede administrativa do Banco do Brasil, único inquilino do GTWR11. O dividendo do fundo, pago em abril, foi de 0,74% por cota. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Eu sou Ellen Costa, vou ficando por aqui, te desejando um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima semana. Um abraço e até lá!